Olá, amigos! A Mongólia já foi o império mais poderoso do planeta. No auge do século XIII, a Mongólia dominava mais de 24 milhões de quilômetros quadrados de terra e mais de 100 milhões de habitantes, ou cerca de um quarto da população mundial na época. Somente em termos de território, a Mongólia ocupa o segundo lugar ao longo da história. O primeiro foi o Império Britânico na década de 1920, quando a área total era de 35,5 milhões de quilômetros quadrados. A história se passou centenas de anos. Agora, a Mongólia não é mais um império como era em seu apogeu. Este país agora é apenas um país pequeno em tudo, menos em tamanho. Então, por que um império já ilustre na história se tornou o que é agora? Vamos descobrir com o vídeo. Começando no início do século XIII, em 1206, havia um líder proeminente na Mongólia. E esse personagem marcou o poder do Império Mongol. Esse é Gengis Khan. Com seu talento, ele rapidamente transformou a Mongólia em um poderoso império, por meio de suas conquistas da China e de toda a Europa. Naquela época, os cascos do cavalo mongol espalhavam o terror por toda a Europa. A história também registra: onde quer que os cascos do cavalo mongol vão, a grama não cresce lá. Esta também foi a época em que o Império Mongol atingiu seu auge. Em 1368, o domínio mongol na China foi derrubado pela corte Ming. Os descendentes de Gengis Khan tiveram que fugir para a Mongólia. A partir de 1635, a Mongólia foi invadida pela dinastia Qing da China e governou por mais de 200 anos. Não foi até 1912, após a queda da dinastia Qing, que a Mongólia se tornou independente. No entanto, eles não eram totalmente autônomos e dependiam do controle soviético. Porque a União Soviética os ajudou a conquistar a independência da China. O ano de 1991 marcou uma virada no mundo. Quando a União Soviética se desfez, a Mongólia era oficialmente independente. Hoje, a Mongólia não é mais o que era no passado. Quando comparada com o mundo, a Mongólia é apenas grande em tamanho, todo o resto é pequeno. O país tem uma área de 1.556.000 km², ocupando a 19ª posição no mundo. Mas a economia não está à altura. O PIB em 2021 é de apenas 14,28 bilhões de dólares, ocupa a posição 131. A população é semelhante, com apenas 3.354.000 habitantes e ocupa a 135ª posição entre 195 países independentes em todo o mundo. As forças armadas desse país também ocupam a 101ª posição no ranking mundial, segundo o site Global Firepower. Então, quais são as razões que tornam a Mongólia tão pequena quanto é hoje? A primeira é a localização geográfica. Ao olhar o mapa, é fácil perceber que esse país é grande em área, mas não faz fronteira com o mar. É uma enorme fraqueza para o desenvolvimento econômico deste país. Hoje, quase certamente todos os países ricos e desenvolvidos fazem fronteira com o mar. Porque as rotas marítimas já representam 80% do volume total de mercadorias transportadas globalmente. Se você quer ser rico e se desenvolver, você deve ter comércio. E se quiser um bom comércio, o mar será indispensável. Além disso, a Mongólia se encontra em um dilema, como zona tampão entre dois grandes países, a Rússia e a China. A Mongólia está sujeita à influência e aperto de ambos os grandes países. Também é errado apoiar-se demais em um único país. Portanto, a Mongólia ser capaz de se desenvolver e prosperar é muito improvável. Além disso, esta também é a razão pela qual a Mongólia não tem voz na arena internacional. Em seguida é a condição natural. A geografia era ruim, mas as condições naturais eram piores. A Mongólia é uma terra alta, fria e seca. A Mongólia tem um clima continental rigoroso, com invernos longos e frios e verões curtos. O país tem uma média de 257 dias sem nuvens por ano. E muitas vezes é o centro de uma área de alta pressão atmosférica, por isso não é adequado para a produção agrícola. A Mongólia também é muito pobre em recursos, por isso não é adequada para o desenvolvimento da indústria de mineração. Por fim, a cultura. A Mongólia ainda mantém sua rica cultura histórica, que é nômade e seminômade. Eles não desenvolveram uma civilização estabelecida estável, mas preferiram mudar constantemente de endereço. Hoje cerca de 30% da população mongol é nômade e seminômade. Eles vivem em tendas improvisadas para passar o dia. E a cultura do cavalo ainda existe hoje. Uma razão importante para eles manterem sua cultura nômade é que o clima é tão severo. Eles não podem se estabelecer para desenvolver agricultura, mas apenas criar gado e se mover continuamente para ter comida para o gado.
Portanto, eles não têm escolha a não ser viver uma vida nômade. É também por causa da vida nômade que elas têm medo de dar à luz. Portanto, a população deste país é quase inalterada ao longo dos anos. E o governo nunca teve que introduzir uma política de planejamento familiar e restrição de natalidade como em outros países. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.